queridos, eu sou a cantora e apresentadora Sandra Lima e é com muita alegria que nós estamos de casa nova, não em casa com Sandra Lima, hoje aqui pela TV São Caetano, no canal 3 da Claro, tá? E também pelo canal 109, aonde nós estamos em 197 países, também pelo aplicativo da Soul TV. É isso mesmo, também no canal do YouTube, pela TV São Caetano. Todas as quartas-feiras, avise a todo mundo às 20 horas que tenho Em Casa com Sandra Lima, sempre com um convidado muito especial. Nós fazemos isso com muito amor e carinho, este programa há 10 anos. E agora a gente está aí com muita novidade, trazendo muita gente boa, muitos profissionais, empresários, empreendedores e profissionais de diversas áreas, tá? E você vai poder compartilhar este programa para os seus amigos e avisar que a Sandra Lima está de casa nova. Eu quero agradecer aos CEOs dessa TV, a doutora Elisiane e ao doutor Aleixo, um casal muito abençoado. E eu estou muito feliz. Desde já quero agradecer a toda a produção e agradecer por estar aqui com vocês, tá? E muito obrigado por você me receber na sua casa. E eu quero já iniciar este programa com uma música. Afinal, eu sou uma cantora gospel e amo louvar a Deus. E eu quero já profetizar e abençoar a sua casa com esta linda canção. E daqui a pouquinho a gente vai ter um bate-papo com um grande amigo, um empresário, Marcelo Martinelli. Então, daqui a pouquinho, tá? Vamos adorar a Deus, vamos cantar, porque, afinal de contas, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. E é essa fé que eu quero que você venha usar nesta noite, dentro da sua casa. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, não sei o que você está passando, mas saiba que a fé é uma arma poderosa e que não só eu tenho, mas você também tem, tá? Creio em ti, sem nunca te ver. Creio em ti, sem nunca tocar em ti. A minha fé me faz ver o que ainda não existe, eu posso enxergar. Eu faço existir aquilo que eu só posso sonhar. Tenho em minhas mãos poder pra conquistar, poder pra possuir aquilo que pela fé eu determinar. Tenho em minhas mãos poder pra realizar aquilo que até eu, humano, não vejo como concretizar. É essa fé que faz o fraco vencer, que faz o soldado ferido lutar. É essa fé que faz o diabo correr, abre os meus olhos e me faz enxergar. É essa fé que faz o surdo ouvir, é essa fé que faz o cego avistar. Abre portas onde nem paredes tem, e o impossível ele me faz alcançar. E em cima desta canção, o poder da fé, eu já quero receber o meu grande amigo, um empresário, uma pessoa muito querida e muito família. Isso me chamou muito a atenção. É o Marcelo Martinelli. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, e contigo? Ótimo, melhor agora com você aqui no Em Casa com Sandra Lima. Quero agradecer a você por aceitar o convite da nossa produção e estar aqui conosco e bater esse papo nessa noite de quarta-feira, às 20 horas, onde tem muita gente aí na sua casa, no sofá, de repente assistindo a TV e nos assistindo, ou está jantando, ou está esperando o filho chegar da escola, né? Você, vovó, você, vovô, como é bom
ter família. Família é tudo. E uma das coisas, Marcelo, que me chamou muita atenção em você, que você é muito família, e eu me encantei de ver você cuidando da sua mãezinha, depois você mandou a foto do seu cachorro. Eu achei lindo isso. Eu queria conhecer um pouquinho mais de você. Olhe nessa câmera e fale, fique à vontade. Quem é o Marcelo Martinelli? Boa tarde, é motivo de muita lisonja estar aqui ao seu lado, e o que ouvimos aqui é muito emocionante, é emocionante em todos os sentidos. A interpretação, a letra, a mensagem, né? Ela é muito profunda, ela nos toca por demais. E é assim, Sandra, a gente tem uma trajetória de vida que inevitavelmente passa por esses valores, né? A família, né? O trabalho, o estudo, e a gente procura fazer sempre o melhor, né? Sempre o melhor. E cultivar algumas amizades como a sua, por exemplo, que desde que eu a conheci, eu fiquei muito encantado com essa espiritualidade que você consegue transmitir, esses valores que você consegue transmitir. Então isso só fortalece os nossos laços, né? É verdade. Inevitavelmente. Essa canção que você reproduziu agora, ela muito nos fortalece, porque ela acaba retratando o que é a vida de cada um de nós, né? Verdade. Muita luta, muito empenho, muita fé. É verdade. Então, realmente é muito emocionante. É um excelente começo de programa, Ai, né? que bom. Então já começamos bem, já estamos dentro da sua casa, com muita alegria. Obrigado por você me permitir entrar no seu lar junto com essa pessoa incrível, que é o Marcelo Martinelli. E eu quero saber primeiro, Marcelo, onde você nasceu, né? Você é natural de onde? Eu nasci em São Paulo, capital. Nasci numa instituição que infelizmente não existe mais, que é a Maternidade de São Paulo, que ficava ali na Rua Frei Caneca, quase esquina com a Paulista, né? Certo. Eu nasci ali no ano de 1966 e sempre morei na região central, né? Sempre morei na região central. Tive a satisfação de estudar no Colégio Caetano de Campos, Certo. que era muito difícil conseguir uma vaga naquele colégio, mas felizmente eu tive essa satisfação, essa honra. Depois um segundo irmão, um irmão meu também estudou nesse colégio, e era uma fase em que os valores eram muito diferentes do que a gente vê hoje, né? Verdade. A sociedade passa por um momento assim de transformação muito profundo, né? Em que muitos valores estão sendo discutidos, debatidos. Mas... Foi isso que me chamou a atenção em você. Sim, por você priorizar esses valores. Sim, não é exatamente, verdade? exatamente. Isso se deu na sua infância, na sua criação. Sim, exatamente, exatamente. Nós vivíamos uma fase muito diferente, né, do que a gente vê hoje, do que a gente vive hoje. E é uma luta, né? Porque no fundo a vida é o quê? É uma luta eterna da luz contra as trevas, né? Essa que é a grande verdade. Então, eu tive essa satisfação, né? E a gente espera sempre que as coisas possam melhorar, porque o dia que as pessoas deixam de acreditar que o amanhã poderá ser melhor, o sentido da existência deixa de existir, né? É verdade. Então, sempre com fé, com esperança e com ações. Isso, né? É muito lindo. Atitude, é isso que realmente interessa, são as atitudes, né? Certo. Não adiantam críticas, elucubrações se não houverem atitudes. Certo. As atitudes é que fazem a diferença. As atitudes fazem a né? diferença. Aí você estudou, você teve uma infância boa com seus pais, você tem alguma coisa que você gostaria de relatar nessa parte da sua infância? Alguma coisa que tenha marcado a sua vida? Olha, eu me lembro claramente das minhas professoras, né? O antigo primário, né? Eu me lembro claramente das minhas professoras. Foi um momento da vida muito especial. Existem alguns clichês que dizem que a melhor fase é aquela outra, que é a velhice. Mas eu acho assim, que todas as fases da vida são belas, né? A fase da infância, da pré-adolescência, adolescência, a fase adulta. Quando a pessoa, eu acredito que a vida, não dá pra gente compartimentar o que é melhor e o que é pior. Todas as fases são ricas. Todas as fases são belas, todas elas nos trazem grandes lições, né? É verdade. Então eu evito essa coisa de que tal fase foi melhor que a outra. Acho que todas são maravilhosas. O fato da gente poder ter essa oportunidade, né? Todas as fases são ricas e são sempre muito bem-vindas. É verdade, né? Marcelo. Então, aquela fase do colégio realmente ela foi assim,
Se nós tivéssemos a possibilidade de voltar no tempo, eu acredito que eu voltaria para aquela, que legal, que foi a mais gostosa de todas. Né? É uma fase muito boa da vida, quando a gente tem os colegas, estudo, e você aprende, e a vida vai te levando, te conduzindo, né? E hoje, né, você, na época que você estudou, se formou, em que você se formou, em que você trabalhou, em que área foi o seu ramo de trabalho, para depois a gente chegar nessa grande vitória que é a sua nova empresa, seu novo negócio. O que você fez durante a sua trajetória na questão profissional? Na verdade é o seguinte, a minha primeira experiência profissional foi no Grupo Votorantim. Eu trabalhei na Companhia Brasileira de Alumínio, que hoje não faz mais parte do Grupo Votorantim, mas na época era uma das empresas que compunham o grupo. Certo. Então foi meu primeiro emprego. Foi na Praça Ramos de Azevedo, atrás do Teatro Municipal. E eu tinha perto de 14 anos de idade. Né? Foi uma experiência muito enriquecedora, foi muito prazeroso trabalhar ali. E, assim, se eu tiver que me lembrar de alguma coisa de lá, eu vou me lembrar sempre do saudoso, que não está mais entre nós, mas o saudoso Dr. Antônio Emílio de Moraes. Certo. Porque as lições de humildade que este homem transmitiu, elas são realmente absolutamente marcantes. Fazendo uma síntese, uma das minhas obrigações era levar uma pasta com a produção dos fornos de calcinação da companhia. Quando eu chegava no gabinete do Dr. Antônio, ele já tinha dado um expediente geralmente de 3 horas na Beneficência Portuguesa, hospital presidido por ele. Certo. Então, quando ele saía de lá, ele ia para a Praça Ramos de Azevedo, dar o expediente no Grupo Votorantim. E, ao entrar, ele sempre falava bom dia. Coincidentemente, depois de eu ter passado pelo grupo, a minha mãe passou por uma cirurgia na Beneficência Portuguesa e quando eu fui visitá-la, já 20 anos depois da minha fase de trabalho lá, eu me deparei com quem dentro do quarto perguntando com um relatório, uma pasta nas mãos, com o doutor Antônio. Né? Nossa, então ali foi uma experiência profissional muito enriquecedora, mas assim, eu acho que foi um dos maiores exemplos de uma pessoa cultivar a humildade. Agora, para quem não conhece Votorantim, você pode explicar? O Grupo Votorantim, ele se notabiliza muito pela liderança no setor de cimento, né? De cimento. Salvo engano, na época em que trabalhei lá, o grupo eram 96 empresas que compunham o grupo. Mas o forte do grupo sempre foi o setor de mineração, né? Com a Companhia Brasileira de Alumínio, Companhia Mineira de Metais, Indústria Brasileira de Artigos Refratários. Mas o cimento realmente sempre foi o grande destaque. Né? Então, eu comecei a minha vida profissional trabalhando ali. Em que departamento você trabalhava nessa empresa? Eu trabalhava na Companhia Brasileira de Alumínio, que era uma das empresas do grupo, certo. Né? E eu trabalhava no departamento de expansão. De expansão, então, o departamento de expansão. Então, tinha o escritório central, tinha um estoque na Barra Funda e tinha a fábrica em alumínio. Bacana. Né? E ali, essa experiência que você teve ali, o que você trouxe de aprendizado, além de você ter observado a humildade do dono, né, da empresa Votorantim? Além disso, o que trouxe de experiência para você no âmbito profissional? Ali foi um despertar para a vida, né? Certo. Porque até então você vive com os pais, então a sua vida ela é toda naquele contexto familiar. A partir do momento que você passa a trabalhar, você percebe o seguinte: opa, o cordão umbilical ele não existe mais. Verdade. Porque agora você tem que caminhar com suas próprias pernas, né? E aí, mas assim, eu entendo que essa experiência ela foi muito positiva, porque eu estive ao lado de pessoas que foram, eu posso afirmar sem medo de errar, foram muito generosas, né? Não exatamente comigo, eram pessoas que tinham na sua essência a bondade, a iniciativa de ensinar e de repetir aquilo que não foi entendido. E tudo né? isso se dá pela humildade. Inevitavelmente. Só ensina quem tem humildade. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E eu cheguei no ponto máximo quando citei o Dr. Antônio Emílio. Dr. Né? Antônio, porque realmente foi assim um exemplo. Eu acredito que eu não tenho encontrado algum semelhante em toda a minha trajetória de vida. E você sabe que a nossa trajetória profissional, ela parece que forja o nosso caráter, porque são pessoas que passam
né? Sim, Pela sim. nossa vida, na idade da juventude, que marca. E marca a história, e marcou a sua história. Sim, né? sem dúvida. E você viu isso como exemplo, e eu acho isso muito lindo. Uhum. Como que nós somos conduzidos na área profissional por várias etapas, e Deus coloca as pessoas certas. Sim. Então, eles foram um canal, né, para que você também crescesse e se formasse esse homem que você é hoje, né, esse empresário. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os novos projetos, por onde você passou depois que você veio, né, dessa empresa Votorantim, que é uma empresa muito conceituada, muito conhecida. Como que foi a sua trajetória profissional? Em que área que você atuou que foi mais forte, né, na sua vida como profissional? Então, depois dessa experiência, que foi uma experiência em que eu fui na minha fase de adolescência, né? Certo. Após essa experiência, eu tive um contato com o setor de telecomunicações, né? Eu trabalhei numa empresa que vendia equipamentos para telecomunicações, trabalhava com instalação, trabalhava com manutenção, e aí eu comecei a ter uma trajetória na parte comercial, né? Sim. Então a parte comercial ela está diretamente relacionada com a questão não só da convivência com as pessoas, mas também da capacidade que você tem de persuadi-las, É verdade. né? Muito Trazer a conclusão em si do negócio. Trabalhei durante um bom número de anos nessa área. É claro que ela vai passando por algumas modificações, algumas modernizações, Certo. né? E você vai acompanhando todo esse processo. Eu fui durante um bom tempo, eu trabalhei nessa área, depois eu me afastei dela. Mas lá na frente eu voltei, né? Certo. Lá na frente eu voltei. Teve uma fase que eu saí dessa área, eu trabalhei, eu recebi um convite e pela primeira vez na minha vida eu tive a experiência de trabalhar numa indústria, mas dentro da indústria, né? Porque quando eu trabalhei na Votorantim, eu trabalhava numa companhia que era uma indústria, mas eu trabalhava no escritório central. Agora, depois eu tive uma experiência numa indústria metalúrgica. E também, naquele contexto da gente enriquecer as experiências, Sim. né? Eu não tinha tido essa experiência ainda. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu fui chamado lá a partir do momento em que foram criados novos departamentos nessa companhia. E tinha contato com empresas do Brasil inteiro, com indústrias farmacêuticas do Brasil inteiro, né? Então, na verdade, era uma empresa que trabalhava com o quê? Era uma indústria metalúrgica que produzia equipamentos para processos farmacêuticos. Né? Então, passei a ter contato também com esse universo. Mais uma vez, a nossa vida, ela se viu muito enriquecida por essa nova experiência. Sim, né? Com aprendizado muito grande, muito né? aprendizado, exatamente. Após isso, assim, para ficar mais didático no processo, né? Eu tive uma experiência no mercado imobiliário. Certo. Né? Trabalhei numa empresa que trabalhava com compra, venda, locação, administração de unidades autônomas. Qualquer coisa que você fizer na vida, você tem um ponto comum, que é o relacionamento com as pessoas. Verdade. Né? Se você souber conduzir isso, não interessa o que você faça, o que você venda, o que você compre, você sempre terá um grau de sucesso. Agora, interessante que você não começou na área comercial, né? Você não, começou... até pela idade, né? Sim. Até pela idade. Não que pessoas que tenham essa idade, eu tinha 14 anos de idade, não estejam ligadas a isso. Mas assim, eu me lembro claramente que foi uma enorme coincidência, porque minha mãe, a fase dela de infância foi num colégio de freiras. E por uma coincidência extraordinária, nós morávamos num apartamento ali na região central, e a vizinha do apartamento de cima era justamente uma colega do colégio dela, né? Interessante. Então, depois de 25, 30 anos, né? Elas acabaram se reencontrando. Mas não que uma conheceu a outra fisicamente. Elas foram até uma padaria que tinha ali próximo, começaram a conversar, e aí começaram a fazer uma retrospectiva das suas vidas, né? E chegaram no mesmo colégio.
E o que você entende desse encontro, depois de 30 anos? O que você pode passar de experiência que você entendeu na sua mente, no seu conceito de vida? Sim. Por que se deu esse encontro sem elas nem conhecerem mais fisicamente e se encontrarem? O que você diz, Marcelo? Então, eu acho assim, né? Nós vivemos numa cidade que hoje, em 2023, tem aproximadamente 12 milhões e meio de habitantes. Se a gente voltar 35 anos no tempo, talvez tivesse 8 milhões e meio, 9 milhões de habitantes. Aí você fala, poxa, porque justamente aquelas pessoas moravam no mesmo edifício. Incrível, e né? detalhe, né? Uma no apartamento de baixo, outra no apartamento imediatamente em cima. E sem saber que uma estava ali exatamente. E ainda me parece que foi coisa de 1 ano e meio, depois que elas estavam morando ali no mesmo, tinha esse ponto comum, né? Na verdade, as duas famílias, né? Que morávamos nós ali em família. Assim, existem várias correntes que podem falar sobre isso, né? Uma delas talvez seja destino. Não exatamente por eu ter trabalhado por indicação dela, mas sim pelo fato delas terem se reencontrado e em momentos difíceis da vida, uma poder ter oferecido o ombro para a outra, né? Então, realmente é muita coincidência. Houve uma conexão. Exatamente. E através dessa conexão, o que foi que aconteceu de diferente? Tem algum fato que você queira relatar? Não, na verdade assim, né? Elas fortaleceram os laços de amizade, né? Isso trouxe muita coisa boa para as duas, entendeu? E foi uma experiência também muito enriquecedora, né? E que trouxe benefícios para todos, né? Eu que fui trabalhar lá a partir de uma indicação dela, né? Tá. Então isso foi muito marcante, né? Tereza é o nome dela, uma amiga assim que eu posso dizer que uma das melhores, né? Agora, como se deu essa área de você ser um empresário? Como iniciou esse trajeto empresarial na sua vida? Então, depois dessa experiência que nós tivemos, quer dizer, que eu tive na área imobiliária, eu reencontrei um amigo da fase em que trabalhei com telecomunicações. Um amigo que eu estimo muito, Pedro. E, na verdade, eu procurei o Pedro porque eu fui comprar um equipamento dele e eu acabei estreitando os meus laços com o Pedro, que é um amigo que eu tenho há 30 anos, e nós resolvemos empreender um negócio juntos. Então, eu voltei para a área de telecom, né? Certo. Voltei para a área de telecom. Na época, nós vendíamos equipamentos, fazíamos manutenção, implantação de rede, né? E representávamos empresas, diversas empresas. E foi a partir disso, então, que eu comecei a empreender. Né? O Pedro Melo já vinha desse processo. Certo. Então, você começou a empreender com o Pedro Melo. Na verdade... O Pedro Melo também já está convidado para estar aqui no nosso programa Sim, também. exatamente. Foi a partir desse fato, né, que nós entramos numa sociedade e pudemos aí prestar bons serviços nessa área de telecomunicações, né? Foi a partir desse estímulo, né? Desse estímulo. Que maravilha. Agora, como eu havia comentado anteriormente, né, tudo passa por muitas transformações. A tecnologia vem chegando, ela vai transformando as coisas, né? O que você fazia no passado, hoje, às vezes não existe mais, ou ele está num contexto muito diferente, né? Certo. Mas foi basicamente a partir disso. Então tá. Então nós vamos dar aqui um rápido break para tomar um café, uma aguinha. Ó, toma sua água, tá? Sim, claro. E daqui a pouquinho a gente volta, tá? É rapidinho, a gente vai e volta. Por quê? Agora o Marcelo Martinelli, ele vai entrar numa parte muito forte. Uma empresa inovadora, algo assim fenomenal, que eu me encantei, por isso convidei ele para estar aqui. E daqui a pouquinho você vai ouvir falar da MM5000. O que é MM5000, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Olá, seja bem-vindo à SL Consultoria, solução e liberdade para você. Você que está com o seu veículo com busca e apreensão, com parcelas em atraso, você sabia que você pode quitar o seu contrato de financiamento com até 87% de desconto?
Não devolva o seu veículo para a instituição. Ligue agora para a SL Consultoria, uma linha conectada com você, cliente. Mas tem que chamar agora pelo WhatsApp da SL Consultoria. Você já pensou? 87% para a quitação do seu contrato final do seu veículo. SJ sem juros. SL Consultoria, uma linha conectada com você, cliente. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 011 95237. Você acabou de assistir o comercial da SL Consultoria. Eu quero agradecer a essa empresa tão conceituada no mercado há 15 anos. A SL Consultoria é uma empresa com intermediação financeira, onde tira os juros abusivos, onde tira o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista. Então você vai entrar em contato, tá? Pelo departamento comercial e vai falar com o WhatsApp 011 998 40 0831. SL Consultoria, tá aí o site. Você vai conhecer um pouquinho mais dessa empresa. Você também que quer divulgar o seu negócio, a sua empresa, você que é um empresário e precisa aí de uma divulgação, porque sem divulgação, quem não aparece, quem não é visto, não é lembrado. Então, o programa Em Casa com Sandra Lima está aberto para você. Então, comece aí a divulgar, tá? Que Sandra Lima está no programa Em Casa com Sandra Lima, todas as quartas-feiras às 20 horas. 20 horas, e aí você vai estar também trazendo aí todos os nossos novos convidados que estarão aqui conosco. Você também pode ser um que esteja aqui comigo, tá? Para divulgar o seu negócio, a sua empresa, a sua marca. Eu quero aproveitar também, você está vendo esse livro aqui? É isso mesmo. Nós temos a editora Master Editora, na qual lança este livro. E lançou Sandra Lima, Mulheres da Bíblia, e também esse livro que conta a minha autobiografia, toda a minha história. E você também pode adquirir e fazendo contato também para a gente cantar no seu evento, para a gente estar junto, né, louvando a Deus, pelo WhatsApp da assessoria, tá? 011 95237-4248 e vai ser um grande prazer. Você pode adquirir o livro e também nos levar no seu evento. Agora a gente vai voltar com ele, Marcelo Martinelli, um grande empresário, um amigo, e ele é uma pessoa assim muito humilde, mas ele tem muito conteúdo, de uma sabedoria incrível. Marcelo Martinelli, vamos falar logo que eu estou ansiosa para contar todas as novidades, né, do que você tem feito de bom no mundo empresarial, com todos esses conteúdos que você adquiriu desde a sua infância, a sua adolescência, da sua criação maravilhosa, da sua mãe que sempre foi católica, que te ensinou também a ser um homem do bem, né? E você é essa pessoa do bem. Eu já me emocionei muito com o Marcelo, ele levando o cachorrinho para cuidar, né? Cuidando da mamãe na cadeirinha de roda. Marcelo, eu quero aqui dizer o quanto você tem sido um amigo querido e quanto eu te admiro como pessoa, como ser humano, tá? E é muito importante o que você disse, manter a humildade, né? Manter as suas raízes, como é importante. A partir do momento que você começar a se conhecer e a manter as suas raízes, você vai ser mais feliz, porque ser natural é ser feliz, ser artificial é sofrer. Então, Marcelo, conte tudo pra gente, o que é MM5000. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu me sinto muito honrado, me sinto muito lisonjeado com as suas observações, né? Isso faz com que a gente fique assim muito feliz, verdadeiramente feliz. No que diz respeito a essa questão de negócios, o MM5000 é uma administradora de condomínios. Toda a gestão condominial, de ponta a ponta, é um trabalho que nós executamos. Agora, é o seguinte, esse mercado ele é bastante complexo, né? O nível de tarefas que envolve um condomínio é muito grande. Se você não profissionaliza isso, você não consegue de maneira alguma ter uma gestão, né? Então nós entramos nessa fase, na fase da administração do condomínio. Em conjunto com as síndicas, os síndicos, sejam eles orgânicos ou profissionais, né? Para quem eventualmente não saiba,
a síndica, o síndico orgânico, é aquele do próprio condomínio, que necessariamente não precisa ser um proprietário. Ele pode ser um inquilino, pode ser uma inquilina. O que precisa fazer para que ele possa estar à frente do cargo é uma eleição. Nessa eleição, né, é uma eleição, geralmente, é uma eleição que tem como pauta o pleito, né? Escolher uma pessoa. Exatamente, escolher uma pessoa. Então, administrar o condomínio. Exatamente, e tem o síndico profissional também. Isso vem crescendo, vem evoluindo cada vez mais. Sim. Porque cada vez mais há uma necessidade inevitável de se profissionalizar essa atividade. Então, né? para você que chegou agora, a gente deu uma pausazinha, né, Marcelo? Sim. Escute só. A MM5000, tá? Ela é uma instituição empresarial concebida para oferecer a estruturação e o suporte necessário à administração condominial em modelo de gestão de ponta a ponta. Como nasceu isso, Marcelo? Eu achei isso assim tão diferente, que é uma plataforma, é uma tecnologia. Como nasceu isso no seu coração? Você passou por algum sufoco de a situação de condomínio? Me conta por que nasceu isso em você, que eu achei isso tão diferente. Então, é assim, nós podemos afirmar, baseado em lógica, né, baseado em vivência, né, não é um assunto que você coloca e as pessoas vão ficar no ar. É fácil chegar a essa conclusão. Certo. Cada condomínio, cada aglomerado, ele representa uma célula da nação. E nós ouvimos isso de maneira reiterada, de que o processo político, as pessoas elas se omitem, elas não querem saber, elas muitas vezes criticam sem ter participado do mínimo possível e imaginável. É verdade. Né? E aí acaba se caindo sempre num senso comum, né? Eu não quero, não serve, não presta. Não quero me envolver, não quero me envolver. A pessoa, ela votou porque a nossa legislação, ela é punitiva para quem não vota, né? Verdade. A pessoa fica cerceada de uma série de coisas, o que não acontece num condomínio, né? Ninguém é obrigado a votar. Justamente. Você tem uma primeira chamada, geralmente 30 minutos depois você tem uma segunda chamada com o quórum que estiver presente. Agora, nós entendemos o seguinte, que existe um processo de transformação que é através da conscientização, né? Então, quando você mora em um condomínio, as ações que são empreendidas ali dentro por quem está na cadeia de comando, elas vão afetar diretamente quem mora ali. Aos moradores. Né? Não só quem mora ali, ela pode afetar inclusive os vizinhos, o prédio vizinho, a casa vizinha, a casa da frente. Então, esse engajamento, ele é muito importante. Porque, voltando um pouquinho atrás, eu dei o exemplo de que cada condomínio é uma célula da nação. Né? Isso é muito forte, né? Exatamente, literalmente é uma célula da nação. Agora, há uma diferença nessa analogia, nesse comparativo. Talvez a gente possa até associar isso com o chamado voto distrital, em que você tem um parlamentar que atua numa região específica. Tudo aquilo que acontece no condomínio repercute diretamente nas pessoas que moram ali. É incrível. Aí faz aquelas reuniões, tem discussão. Aí sempre há as divergências. Aí a pessoa não quer mais nem ir em reunião. Exatamente. Participa de nada, não sabe nem o que está acontecendo. As pessoas ficam muito desiludidas, né? Certo. Ficam muito desiludidas. Então é assim, para que nós possamos nos diferenciar, nós não apenas apresentamos uma gestão condominial, um apoio à gestão condominial, certo, que tem muitas atribuições, são mais de 160 atribuições, mas nós temos uma plataforma tecnológica que ela tem uma capacidade de transformação muito grande. Por quê? Pela seguinte razão. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa ela tem uma empresa que trabalha com manutenção de embarcação. Ela contrata uma empresa para desenvolver um software para que ela possa gestar aquele negócio. Certo. Estoque, faturamento e assim por diante. No caso do condomínio não é diferente. Existem instituições que se prestam a fornecer softwares para aquela gestão. No nosso caso, nós utilizamos um software que ele foi desenvolvido de dentro para fora, não de fora para dentro. Por quê? Certo. Porque o nosso parceiro, nosso amigo Fernando Martins,
desenvolver um software a partir da vivência que ele teve dentro de condomínio, na condição também de síndico. Né? Então ele pôde desenvolver aquilo a partir da problemática que ele vivia. Certo. Isso significa, traduzindo-se, em quê? Em que praticamente todos os aspectos da administração condominial, elas podem ser compartilhadas pela cadeia de comando junto conosco para todos os condôminos, sem exceção. A pessoa, ela baixa um aplicativo, só que muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, no meu celular eu tenho 30, 40 aplicativos, eu tenho tempo de cuidar de 10, 12, eu não vou, mais um que eu vou ficar observando, não tenho tempo para isso. Só que a nossa plataforma ela é proativa, então são enviados links com as informações do condomínio, diariamente. Né? Certo. Isso significa o quê? De maneira natural, as pessoas começam a participar daquela gestão. De forma natural. Então, a sua empresa, a MM5000... É uma administradora condominial, certo, exatamente. Que tem uma plataforma... Exatamente. Para ajudar todos os moradores desse condomínio. Inclusive, nós estamos vendo algumas imagens aí, né? E daqui a pouquinho a gente vai ver aí o condoninho, né? Sim, sim. A gente desenvolveu um mascote. Olha, né? aí, ó. Já vamos já... Exatamente, é um mascote. É um mascote. Aqui o condoninho ele está passeando... na Alameda do condomínio em que ele mora, e ele de repente passa em frente ao escritório do seu Nicanor, que é o síndico, top demais. E aí o seu Nicanor fica feliz com a visita do condomínio, mas o condomínio diz assim, percebe que o seu Nicanor está triste, está intrigado, e o seu Nicanor na verdade está o quê? Ele está intrigado pela seguinte razão, ele quer melhorar a gestão e ele quer dar transparência à mesma. Aí esse personagenzinho que nós criamos, o condoninho, ele dá para o seu Nicanor uma sugestão, né? Que é justamente a MM5000, que trabalha de ponta a ponta na gestão condominial. Na verdade, a definição certa é assim, ela trabalha de ponta a ponta na administração condominial e a gestão ela é otimizada, bem como a transparência é a palavra de ordem. Eu achei isso maravilhoso. É a palavra de ordem. Transparência. Por que vai haver transparência? Porque existe um aplicativo, exatamente, que todos os moradores do condomínio vai poder ali falar da sua dificuldade, falar do seu problema. Exemplo, vou falar de mim. Sim, sim. Eu tenho realmente uma dificuldade porque eu sou da noite. Como eu sou cantora, eu vou muito em eventos, sou empresária também, então a gente chega de madrugada. Quando eu chego, eu tenho que guardar o meu carro num lugar onde está o espaço. Então já querendo ou não, uma queixa não só minha, mas de todos os moradores, eu tenho certeza disso. Porque não é só eu que chego de madrugada. Sim, sim, Até claro. Você brincou comigo, Sandra Lima, você tem a rodinha nos pés. Né? Se uma hora você está num estado, daqui a pouco está em outro. Então, a plataforma da MM5000 é justamente para atender os moradores e ajudar esse condômino. Ou seja, esse síndico que está aí penando, lutando para botar a casa em ordem, que não consegue, não é isso, Marcelo? Sim. Onde a sua empresa resolve tudo. Na verdade é assim, no fundo, a plataforma, ela cria a possibilidade de melhorar a comunicação. Então, por exemplo, a gente pensa assim, você tem uma modalidade de assembleia, né? Que são as assembleias ordinárias. Certo. E tem as assembleias extraordinárias. Por exemplo, a eleição de um síndico será sempre numa assembleia específica. Geralmente a pauta será só aquela no dia. Geralmente é assim que funciona. Geralmente é assim. Mas, por exemplo, às vezes a solução para um problema, ela pode ser encontrada por um condômino, por uma visita que ele recebeu. Aí você fala, poxa, mas aí como é que faz? Passa e-mail, vai na reunião? Não, nós temos uma enquete dentro da plataforma. Eu achei fantástico. Então você entra na plataforma e você propõe uma enquete. Uma enquete. Exatamente. Do tema que iria ser abordado naquela reunião, que é estressante. Exatamente. Botou a enquete ali, cada um na sua casa, no conforto do seu lar, coloca lá a sua opinião. Olha, é incrível. Exatamente. E aí essa enquete, a enquete ela sempre pressupõe o quê? A base de uma enquete é o debate. Então, às vezes, uma solução que o síndico não estava conseguindo enxergar, que a administradora não estava conseguindo enxergar, o morador enxerga. Incrível. E ele consegue fazer com que aquilo seja exposto para todos que estão naquela comunidade. Todos. Eu vou dar um exemplo prático. Posso dar um exemplo prático? Eu vou dar um exemplo prático, porque eu acho que os exemplos práticos eles são muito enriquecedores. Né? Havia uma situação em que, quando chovia,
o que acontecia? Subia lá uma lâmina de 20 centímetros. Certo. E aí você passava uma fiação ali no rodapé, né? Então aquela fiação ficava submersa. Aí o sisteminha de telefonia simplesmente apagava. Aí teve uma reunião lá no salão, né? Onde havia a fiação, passava pelos... Havia um ramal também no salão de festas, que era o espaço utilizado para as reuniões, né? Certo. Aí, ok, poxa, toda vez que chove e tal, a gente não vai conseguir resolver com tanta facilidade essa questão, porque é um problema da rua, não é um problema do condomínio, né? Sim. E ok, aí nessa enquete teve lá um morador que ele falou o seguinte, ele falou um negócio tão simples, mas é aquela história, se a ideia não vem à tona, o que é simples, ele deixa de existir. Deixa de né? existir. A solução não aparece. É. Ele falou, poxa, mas ao invés de colocar aqui no rodapé a fiação, por que não coloca a fiação em cima? Né? Passa a fiação por cima em vez de passar embaixo. Uhum. Então, quer dizer, uma coisa que ninguém enxergou. Incrível, aquilo aconteceu, né? sei lá, 20 vezes, 25 vezes. Toda vez que chovia forte era aquele aperto. Vai perder, vai perder, vai perder. É. Ele lá na enquete, ele entrou, deu essa sugestão, ela foi acatada, a instalação ela mudou para a parte de cima. Pronto. Aí você fala, tem um ruído, tá acontecendo, enfim... O dia a dia dentro de um condomínio acontece um pouco de cada coisa. É incrível. De tudo que a gente possa imaginar. Porque, na verdade, o condomínio, não importa o tamanho do condomínio, como também a questão em que lugar da pirâmide social está aquele condomínio, você tem ali uma comunidade. É uma comunidade. E a convivência em comunidade, ela é complexa. É verdade, né? As Marcelo. questões comportamentais são complexas. Às vezes você tem, por exemplo, tem uma estatística que aproximadamente 60% das reclamações elas são oriundas de barulho. Então, muitas vezes você encontra uma solução simples para algo que é um gerador de grandes problemas, né? Geralmente o pessoal vai para cima de quem? Vai para cima do síndico. Ou antes de chegar no síndico, vai para cima do zelador. Até pena desse síndico, não, né? tem síndico que apanha direto. Ele apanha direto. Ele apanha direto. Então, por favor, síndico, olha, Né? nós temos agora a empresa MM5000. Marcelo, o que você tem mais a relatar sobre esses benefícios da MM75000 para ajudar os condôminos, né? Não só residenciais, não é isso? Nós trabalhamos assim, toda a cadeia produtiva, algumas pessoas gostam de utilizar a expressão ecossistema, né? Uhum. Então, não importa o formato do condomínio, nós temos condições de atender um condomínio residencial, um condomínio misto, um condomínio comercial, seja ele horizontal, seja vertical, seja misto, né? Há Sim. condomínios mistos, tanto do ponto de vista de ser comercial e residencial, como também há condomínios que você tem construções horizontais e verticais, de forma mista. O que a gente pode afirmar com muita segurança é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que fazer um diagnóstico daquele condomínio. Okay. Por quê? Porque é o seguinte, existem pontos comuns entre todos, mas existem as suas especificidades, né? Okay. Essas especificidades precisam ser estudadas caso a caso. Às vezes nós chegamos com uma solução pronta e, dependendo, nós temos que desenvolver essa solução em conjunto. Certo. Agora, uma coisa é certa, a síndica ou o síndico, tendo desejo de transformar, tendo desejo de transparência, porque a transparência é uma transformação. É verdade. Né? A transparência é uma transformação. Traz a paz para todos. Exatamente. Porque quando nós falamos em política, a definição de política é a forma de condução. Então, em sentido restrito, nós temos uma administradora condominial que pode otimizar a gestão e dar transparência. Em sentido amplo, nós temos uma proposta de inclusão política de cada um dos moradores, na medida em que você faz uma pergunta, ok, as pessoas não se engajam, mas o que foi oferecido a elas para que ocorra esse fenômeno do engajamento? Muitas vezes o síndico, a síndica está à procura de uma solução, está à procura de alguma coisa que possa transformar. E a solução chegou. E a solução é essa, e sem deixar de considerar o seguinte, que ela foi desenvolvida de dentro para fora. Isso que é importante. Da vivência no condomínio para fora. Exato. Dos problemas que já existem há anos e anos e anos, a mesmice do problema. Então, a MM5000, que é uma empresa que veio para solucionar
esse problema. Então, você já vai entrar em contato. Eu quero já passar o site, gente, dessa empresa, que eu estou encantada com tudo isso, porque vai facilitar a vida, né, desse síndico, dessa síndica, vai facilitar a vida dos moradores e tudo será muito bem resolvido com o nosso MM5000, que é uma empresa formidável. Eu quero já passar o site, porque o nosso horário está aí correndo, tá? É o www.mm5000.com.br. Você está vendo algumas imagens aí dessa plataforma tecnológica, dessa empresa que foi assim feito tudo com muito amor, com muito carinho, porque eu conheço o Marcelo Martinelli, eu sei que ele é muito dedicado, né? Você vem há algum tempo criando todo esse projeto, né, Marcelo? Na verdade, é assim, quando nós falamos nessa inclusão política, é importante deixar claro o seguinte, quando você oferece transparência, você acaba incluindo as pessoas no processo. Há um ganho institucional que afeta positivamente a todos, afeta o condomínio. O condomínio é o quê? O condomínio são os moradores. Isso é o condomínio. A constituição de um condomínio são os moradores. Então, a transparência ela é muito transformadora, né? Nós temos que observar também que a sociedade ela avança cada vez mais nesse aspecto. Ainda que as pessoas ainda reclamem demais e com razão da falta de foco naquilo que realmente interessa, nós temos instituições como, por exemplo, tudo aquilo que é oriundo de recurso público, né, ele é fiscalizado. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do município, o Tribunal de Contas da União, nós temos o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Todo o recurso oriundo do Estado, a partir do momento que esse recurso ele vai para as mãos de uma pessoa física ou jurídica a partir de um projeto, ele passa pelo Tribunal de Contas. Num condomínio, nós não precisamos chegar nesse ponto. Nós precisamos colocar transparência. A partir do momento que as pessoas comecem a participar daquela administração, comecem a opinar através de uma plataforma que facilita a vida de todo mundo, melhora a vida de todo Marcelo, mundo. Parabéns. É inevitável. Que projeto, é inevitável. E para estruturá-lo, obviamente, para você chegar nisso que nós estamos falando aqui, isso demanda tempo, demanda dedicação. Mas o resultado final é sempre muito positivo. E como que essa pessoa que nos assiste agora, que a gente já está nos momentos finais desse programa, como que ela faz para entrar em contato? Existem vagas para pessoas que trabalham com vendas, para oferecer a MM5000? Então, nós temos o nosso site, que você acabou de divulgar, o www.mm5000.com.br, onde ali nós poderemos prestar esclarecimentos tanto para aqueles que são os potenciais clientes, os condomínios, né, através do síndico, geralmente através do síndico ou da síndica, como também a questão de uma representação, né? Nós temos também uma proposta diferenciada para as pessoas que consigam agregar clientes à nossa base, à nossa carteira. Então, tem e nós estamos à inteira disposição. Mundo, né? E sem deixar de trazer à tona isso que a gente falou agora há pouco. Cada caso é um caso, cada caso precisa ser estudado para que a gente aplique as soluções da melhor forma. Marcelo, eu quero te agradecer por você aceitar o convite da nossa produção e dizer que eu estou realmente encantada com esse projeto maravilhoso, tá? MM7, perdão, errei, vou ter que consertar, desculpa. Pode continuar, você fala. MM5000, tá? MM5000, esse projeto você não pode ficar de fora e também indicar. Então, esse programa, hoje é quarta-feira, às 20 horas, você vai compartilhar esse programa, você vai divulgar que existe uma empresa que veio para solucionar todas as aflições, né, que um síndico passa, uma síndica e um condomínio, gente, porque realmente é uma comunidade. São moradores diversos dentro de um só prédio, né? Mas eu quero te agradecer. Eu é quem agradeço. Muito obrigado por você aceitar o convite da produção. Eu é quem agradeço a oportunidade. Tá bom? Foi um grande prazer. Muito obrigada. Gente,
Estamos encerrando esse programa Em Casa com Sandra Lima, tá? E a gente, toda quarta-feira, às 20 horas, estaremos juntos. E eu quero que você divulgue esse programa, tá bom? Vamos agora encerrar esse programa com a minha música Sou Eu, que faz parte do meu repertório. Está em todas as plataformas digitais, meu canal do YouTube, Sandra Lima Oficial, meu Instagram, Cantora Sandra Lima. E você me encontra em qualquer lugar nas redes sociais e plataformas digitais. Essa canção diz Sou Eu. Até o próximo programa Em Casa com Sandra Lima. Sou eu que controla o tempo, que acalma o vento, que domina o mar. Sou eu que traça os limites de tudo que existe. Eu sou eu que permito a guerra, que chacoalho a terra pra mostrar que eu sou eu, o Senhor do universo que domina o cetro. Eu sou aquele que está sentado acima do trono. De tudo que existe só eu sou o dono. Desfaço o que fiz e torno refazer. Eu mando e desmando, eu tenho todo o poder. Eu sou o Senhor desse tempo. Eu sou o dono do tempo. Abato e exalto porque eu sou aquele que mandou Moisés humilhar Faraó. Abate reinos e constrói outro reino do pó. Levanta morto do sepulcro já apodrecido e faz exército vencer já estando vencido. Eu sou juiz, sou general, advogado, sou eu. Nasci nessa terra porque eu sou Deus. Eu sou o Deus que te sustenta. Eu sou o Deus de livramento. Eu sou o Deus da provisão. Eu tenho a tua família na palma da minha mão. Sou eu que abato os inimigos. Sou eu, Deus do impossível. Sou eu. Então ouve o meu nome. Deixa que da tua vida cuido eu. Se preocupe tão somente em me adorar. Deixa que o resto eu vou providenciar. Se preocupe tão somente em me adorar. Deixa que o resto eu vou providenciar. Se preocupe tão somente em me adorar. Deixa que o resto eu vou providenciar. Se preocupe tão somente em me adorar. Deixa que o resto eu vou providenciar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Deixa que o resto eu vou providenciar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Deixa que o resto eu vou providenciar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Deixa que o resto eu vou providenciar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Deixa que o resto eu vou providenciar. Eu sou Deus que te sustenta. Eu sou Deus que livramento. Eu sou o Deus da provisão. Eu tenho a tua família na palma da minha mão. Sou eu que abato os inimigos. Sou eu, o Deus do impossível. Sou eu, então louve o meu nome. Deixa que